Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Estado da Graça. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco nessa nossa série de estudos, a Psicologia dos Justos, que sempre é ministrada aos domingos. Hoje nós vamos dar continuidade esse nosso estudo. Nós vamos falar um pouco agora sobre as medidas que funcionam, ou seja, o que nós precisamos fazer para controlar, para sobrepujar, para fazer com que o orgulho sirva o seu propósito benéfico, ou seja, transformar o orgulho da perspectiva ruim, maligna, para a perspectiva boa, honesta e justa. O modo certo de proceder é cumprir todos os mandamentos, todos os ensinamentos de Deus, com fervor e dedicação. Em particular, seja naquele momento que você está sozinho com você mesmo, seja em público, na relação com outras pessoas, seja no seu momento de oração, no momento de conversa com Deus, no momento em que você está fazendo a sua devoção, pronunciando cada palavra em oração de uma forma que esteja cheia de amor, fé, ordenando ao seu intelecto, ordenando ao intelecto que pratique o bem e fuja do mal. É um momento de policiar as nossas ações, policiar os nossos atos. É um momento em que nós refletimos em nossa existência, ajustando a nossa vida à vontade de Deus. Se tudo que nós fazemos, isso provoca, gera elogios, você recebe elogios por causa disso, isso não significa que você vai perder seus méritos, isso não significa que você vai perder a credibilidade com Deus. Não significa isso. Se você levar em consideração esses elogios como uma forma de incentivo, em que você percebe que as coisas que você está fazendo estão levando outras pessoas também a refletir sobre sua vida, suas vidas, e através do teu exemplo elas possam também desejar fazer o que é correto, ajustar sua vida na vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, quando percebemos que os elogios em nós surtem esse efeito de reconhecimento que, por meio do cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas, outras pessoas também sentem o desejo, a vontade, se admiram em querer também, seguindo o nosso exemplo, fazer a sua vontade, vontade de Deus. Isso faz com que nós entendamos que nós não estamos cumprindo a vontade divina para nos engrandecer. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus para nos sobressair, para nos mostrar como seres superiores ou pessoas que estão acima de outras pessoas. Mas por estarmos convencidos de que este é o nosso dever. E esta é o nosso chamado, a nossa vocação, ou seja, de fazer a vontade de Deus. Por isso, quando fizermos uma boa ação, quando você fizer uma boa ação, pense em quem está ou seja, pense em quem estará reconhecendo seus atos. Se nós pensarmos que aquele que vai reconhecer nossos atos, aquele que vai perceber nossos atos como como um esforço ou até mesmo como um resultado da observância da vontade de Deus, quando nós olhamos e entendemos que este que está reconhecendo os nossos atos é Deus, então os nossos atos, nossos pensamentos, nossa forma de agir serão perfeitos. Agora, se pensarmos que são os homens, se nós olharmos para os nossos atos e acharmos que esses atos, esses pensamentos, essas ações
os homens devem reconhecer, então os nossos atos não serão bons, não serão agradáveis, não serão perfeitos. Porque nós não estamos fazendo a vontade dos homens, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Você pode observar, podemos pegar como exemplo, quando um pai, ele pede ao filho que ele faça alguma coisa, e o filho faz com alegria, com prontidão, com atenção àquilo que o pai tinha ordenado lhe fazer. Olha, preste atenção. De quem o filho espera reconhecimento? Dos outros ou de seu pai? É de seu pai. Assim também é quando nós nos prontificamos em fazer a vontade de Deus. Nós não esperamos o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento de Deus. Quanto às boas ações, que fazemos em público, isso é um outro ponto também importante que nós devemos levar em consideração, quanto a essas ações que nós fazemos diante das pessoas, se elas são feitas em particular, elas serão corretas e perfeitas. Como assim? Se eu faço as ações em público, as ações que eu faço em particular serão perfeitas. Ou seja, quando você faz algo sem que os demais percebam, ainda que você esteja no meio de uma multidão. É como se você operasse uma obra em favor de uma pessoa no meio de várias pessoas, e naquele momento as pessoas nem se notam ou não notaram que você fez aquilo. Ou seja, uma discrição. Você foi discreto. Você não tocou trombeta, você não soltou foguete, você não fez alarido, você apenas foi lá e fez. Ou seja, tudo que nós explicamos até agora sobre o Yetzer Hara, sobre a inclinação para o mal, não chega a ser sequer uma gota no oceano quando comparado ao imenso cuidado que devemos ter com os mandamentos e com os maus conselhos. Ou seja, a inclinação para o mal é como se fosse um oceano. Ou seja, nós estamos estudando, meditando sobre uma gota desse oceano. Ou seja, nós estamos falando apenas do orgulho. Então o orgulho é apenas uma gota. É como se fosse o gatilho que dispara a inclinação para o mal. E existem várias outras coisas, ainda piores, que precisam ser ajustadas, precisam ser controladas, precisam ser subjugadas à vontade de Deus. Então o impulso negativo, ele tenta o homem em todas as suas atitudes, a todo momento e em todos os lugares. Daí a grande preocupação, daí a tamanha preocupação, com o alerta sobre este grande inimigo do homem. O indivíduo inteligente, ele vai entender essa mensagem e ele vai procurar tratar de erradicar de si todos os seus impulsos negativos, como muito bem disse o profeta. O homem que purifica suas mãos multiplica suas forças. Vou repetir de novo. O homem que purifica suas mãos multiplica suas forças. Foi o que Jó falou lá no capítulo 17, versículo 9, lá no livro de Jó. Está escrito 17, versículo 9. Orgulhar-se do conhecimento divino é uma atitude louvável, pois está escrito: mas aquele que se vanglorie nisto, em me entender e conhecer a mim. E mais, devemos agradecer a Deus por nos ter concedido a oportunidade de adquirir sabedoria e boas virtudes, como fazemos
em nossas orações, onde nós podemos até recitar de uma forma bem clara, é o seguinte: agradeço a Ti que traçaste meu destino entre os estudiosos dos Teus ensinamentos, da Tua lei, do Teu Evangelho, e não entre os desocupados. Quão generoso é o nosso quinhão, e agradável é o nosso destino, que beleza é a nossa herança. Ou como diz as Escrituras, seu coração sentiu-se elevado nos caminhos do Eterno. Ou seja, quando nós nos ocupamos em compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra, por meio dos escritos, por meio do Evangelho, por meio do próprio Antigo Testamento, através dos livros de sabedoria, através dos próprios livros dos profetas, ou até mesmo pela história, pela lei, pela Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando nós nos preocupamos e mergulhamos nessas escrituras, entendendo, extraindo delas aquilo que vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos aperfeiçoar, aprimorar, isso tudo, né, em nós gera um sentimento de elevação. Ou seja, o nosso coração se sente elevado nos caminhos de Deus, porque o caminho de Deus é justamente fazer a vontade dele. O homem deve sentir-se encorajado a conquistar os assuntos relativos ao mundo vindouro. Não deve contentar-se com o que já conseguiu e nem dizer que já sabe o suficiente. Ninguém sabe o suficiente, principalmente naquilo que diz respeito à salvação, naquilo que diz respeito no ajustamento, no aperfeiçoamento do homem. Neste terreno, devemos aspirar a estágios cada vez mais elevados e sentirmos de uma forma incompleta, né? Se nós, em algum momento, em dado momento, nós chegamos a falhar no serviço divino. E qual é o serviço divino para nós que buscamos compreender a palavra de Deus? É na dedicação da leitura, na dedicação da meditação. Esse tipo de orgulho não mina seu sentimento de humildade. Ou seja, orgulhar-se por gostar, ter prazer, orgulhar-se por ser dedicado, orgulhar-se por ter um propósito de querer entender, compreender a vontade de Deus. Esse tipo de orgulho, ele de maneira nenhuma vai te diminuir, de maneira nenhuma vai te degradar, de maneira nenhuma vai ser um fardo, um peso para você. Ele não vai, de maneira nenhuma, desqualificar a tua humildade. Ao contrário, ele vai ajudá-lo a elevar-se cada vez mais e alegrar-se com as virtudes que já alcançou e com aquelas que seus amigos também lograram. Por quê? Porque você vai sentir um prazer de que aquilo que você faz com perfeição, faz com alegria, faz com amor. E os resultados não são os resultados esperados por aquele que busca nos homens a ser reconhecido. Mas os resultados esperados é justamente o teu próprio aperfeiçoamento, o teu próprio ajustamento, o teu próprio crescimento, sabendo que tudo isso que está acontecendo com você está acontecendo porque você está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, aliás, e o que pertence a Deus é o desejo de fazer, é o desejo de querer e o realizar. Quando você faz isso, os teus amigos também vão te acompanhar, eles vão buscar a desejar fazer a vontade de Deus junto com você, porque eles vão desejar alcançar também virtudes, valores e, acima de tudo, desejar buscar talentos. E você sentirá orgulho deles
e também os honrará, porque eles alcançaram junto com você. Orgulhar-se perante os perversos também é um lado positivo do orgulho. Por quê? Porque nós devemos repreendê-lo pelos seus maus atos, envergonhá-los por cometê-los e exortá-los a praticar o bem. Ainda que isso pareça aos olhos das criaturas uma atitude prepotente, ainda que pareça aos olhos das pessoas uma atitude de soberba, mesmo não sendo, porque esse confronto é um confronto que vai gerar naqueles que praticam o mal, naqueles que buscam fazer o mal, um abrir de olhos e perceber que sim, é possível você deixar, abandonar os seus maus atos, os seus maus costumes, a sua má conduta e assim poder fazer a vontade de Deus. Nós não devemos nos curvarmos frente aos malvados, nem à maldade, mas sim seguir o exemplo, né? Até podemos usar aqui um exemplo clássico, né? Seguir o exemplo de Mordecai, que não se curvou face a Amã, que era cruel, soberbo. E você, onde você estiver, né? Você esteja onde você estiver, você não deve se envergonhar diante de ninguém que pratica iniquidade, de ninguém que pratica maldade. Quando este lhe solicitar que peça algo de bom dos céus. Ou seja, você deve fazer o que é certo com orgulho, de coração pleno e publicamente. Porque assim, a vergonha que essa pessoa vai sentir é de impotência. Mas você deve ter em mente, deve saber muito bem isso. Você não deve esquecer isso, que saber que quando e como você deve fazer o certo. Pois às vezes, por querer ajudar o malvado, né? Em nome de um mandamento, em nome de um ensinamento, você pode acabar perdendo o mérito, a graça por outras 100. Digamos, você pode ter um talento e perder esse único talento por achar que outros méritos possam te suprir. E isso, o rei Salomão, ele nos alerta. Ele diz: não responda ao perverso, responda de acordo com a sua perversidade. Isso aqui que Salomão fala é interessante. E eu lembro muito bem desse texto. E Salomão, ele fala que nós não devemos responder a um questionamento de um perverso com uma resposta bem trabalhada, bem detalhada, bem específica, bem aprofundada. Porque não é isso que o perverso quer. Ele não quer uma resposta. Ele quer zombar, ele quer te humilhar, ele quer te embaraçar. Então o que Salomão lhe disse? Olha, você não deve responder a um questionamento idiota, né? Um questionamento besta, bobo, com uma resposta bem trabalhada. Mas você deve responder essa resposta, essa pergunta idiota, com uma resposta a nível da mesma idiotice. Ou seja, se uma pessoa te faz uma pergunta tola, responda dê uma resposta também tola. E por que eu devo fazer isso? Para que a pessoa que esteja fazendo a pergunta tola possa perceber o seu erro e as demais elas não venham perceber que aquele que fez a pergunta tola é um sábio. Ou seja, se eu responder de uma forma bem trabalhada, bem
bem feita, as pessoas passarão a achar que aquela pergunta tola tem uma certa relevância. Mas quando eu respondo de uma forma tola a pergunta tola, as pessoas entenderão que aquela pergunta ela não tem significância nenhuma. Muitas pessoas têm se detido, têm se prendido a tentar responder questões tolas. A pessoa sensata, ela deve pesar as circunstâncias, saber quando e como deve reagir frente à maldade, frente à ignorância, frente à tolice. Algumas vezes é melhor abandonar ali aquele lugar, aquela discussão, aquela conversa, abandonar aquele que está ali na tua presença, aquele que se encontra no estado de perversidade, no estado de maldade. Às vezes é melhor você deixar lá ele quieto no canto dele, a própria sorte dele, do que tentar fazer alguma coisa, porque nesse caso você pode acabar ficando no lugar dele. Mas existem alguns casos, e sim, nós devemos nos prostrar frente a estas pessoas com todas as nossas forças e não dar o braço a torcer frente às suas exigências, principalmente quando o cumprimento de um mandamento estiver em questão. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo disse, né? Se alguém chegar contigo e te pedir uma túnica, não dê uma túnica, dê 2 túnicas. Se alguém te pedir para andar uma jarda, um quilômetro, anda 2 com ele. Ou seja, nós não devemos confrontar o perverso com assuntos, né, que não diz respeito. Ou seja, neste momento, nesses casos, nós devemos usar de complacência, usar de misericórdia para com ele, o que por si só já é um grande cumprimento de um dos mandamentos, cumprimento de um mandamento, de um ensinamento de Cristo. Quanto ao que conhecemos como orgulho humano corriqueiro, nós devemos fazer todo o possível para evitar este terrível defeito. Aqui nós estamos falando do orgulho natural, aquele orgulho prepotente, aquele orgulho soberbo. O seu potencial ele é destrutivo. O potencial destrutivo desse orgulho é muito grande, sempre iminente e devastador. Esse potencial, né, de destruição do orgulho, como nós estamos falando, ele é grande, iminente e às vezes, né, traz eventuais benefícios. Invariavelmente esses benefícios eles são grandiosamente insignificantes. Ou seja, às vezes nós olhamos que esse orgulho, esse tipo de orgulho natural, carnal, que é recheado de soberba e arrogância, às vezes a gente tem a ilusão de que somos enchidos de virtudes. Na realidade, não há virtude nenhuma nisso. Há só ilusão. E desse tipo de orgulho nós devemos nos afastar. Pois está escrito que o orgulho ele antecede a destruição e rebaixa o orgulho. Esse tipo de orgulho ele destrói o rebaixa o. Basta olhar, ver o que aconteceu com o faraó do Egito, por ter tido a audácia
perguntar a Moisés quem é o Eterno para que eu escute a sua voz. Ou seja, Faraó se ensoberbeceu, se orgulhou de achar, de pensar que ele era um Deus. E fez esse questionamento a Moisés: quem é o Eterno? Quem é esse Deus para que eu escute a sua voz? Quando ele fez essa pergunta, ele fez num tom de deboche. Outro exemplo é o que aconteceu com Golias, o filisteu, por haver se vangloriado frente aos exércitos de Israel. Outro, a Senaqueribe, que desafiou Deus a tirar Jerusalém de suas mãos. E a Nabucodonosor, que duvidou que o Eterno tiraria o povo de Israel de seu domínio. Estes e todos os que se pronunciaram de maneira semelhante terminaram suas vidas em completa desgraça. Presunçosos como eles não escapam. Não escapam. Não tem como escapar da ira divina, do castigo divino. O rei Salomão, ele escreveu o seguinte: o zombador não é senão um malvado que atua para prejudicar o próximo. Olha só, o zombador não é senão um malvado que atua para prejudicar o próximo. Como já exploramos o tema de modo abrangente, né? Dessa forma bem mais ampla, estamos no quarto domingo falando sobre isso. Nesse momento que nós gostaríamos de ilustrar um pouco, né, com os comentários, e os rabinos, eles sempre trazem, gosto muito dos comentários rabinos, principalmente das ilustrações, sempre trazem umas ilustrações importantes para o nosso entendimento acerca da vontade de Deus, e que quase nós cristãos quase não temos conhecimento, mas que ajuda na nossa fé. E uma das ilustrações que os sábios judeus, ou judeus dizem, que tipo de pessoa jamais se livra de suas preocupações? Aquele que busca o que está acima do seu alcance. Olha só como é que é interessante. Que tipo de pessoa jamais se livra de suas preocupações? Ou seja, quem é que jamais vai conseguir se livrar de suas preocupações? Quem é? É aquele que busca o que está acima de seu alcance. Ou seja, aquele que busca aquilo que ele não pode alcançar. Aquilo que busca aquilo que está fora da sua capacidade. Ou seja, quando nós olhamos para o lado espiritual, para a vida espiritual, nós precisamos entender que nós estamos caminhando como se estivéssemos subindo degraus de elevação espiritual. Ou seja, para cada degrau tem uma especificidade, tem um momento de nossas vidas, tem tem todo um ambiente, tem todo um contexto, né? Nós temos uma certa capacidade, tanto física, intelectual como espiritual, para aquele período. Mas para que nós possamos passar para o degrau a seguir, para o degrau mais elevado, nós precisamos fazer aquilo que deve ser feito naquele momento para que possamos ir para um nível mais elevado. Então, o meu objetivo é chegar ao final desse primeiro momento e, ao chegar ao final, obter aquilo que me é possível para aquele nível. Então, quando nós olhamos para essa ilustração, que tipo de pessoa jamais se livra de suas preocupações? E a resposta é aquele que busca o que está acima do seu alcance. Significa que eu não vou buscar algo que está acima do meu momento de existência. Eu vou buscar aquilo que eu posso alcançar à medida em que eu vou me esforçando neste momento que eu estou vivendo.
De maneira nenhuma eu vou querer ser aquilo que eu não posso ser agora. Eu vou procurar ser aquilo que eu posso ser nesse momento. E quando eu fizer bem aquilo que me cabe nesse momento, aí sim, eu já não preciso fazer mais nada nesse nível. Então eu vou passar para o segundo nível. E passando para o segundo nível, eu vou ter que aprender todas as coisas daquele nível. Outra coisa importante, outra ilustração interessante, diz o seguinte: quem vê a si mesmo como um grande sábio é visto pelos outros como um ignorante. Essa ilustração, ela nos lembra muito bem aquilo que está escrito: não seja sábio aos seus próprios olhos. E por que eu não devo ser sábio aos meus próprios olhos? Porque se eu pensar, olhar para mim mesmo como um sábio, eu vou descobrir que, na realidade, eu não sei absolutamente nada. E por que eu não sei absolutamente nada? Porque eu não posso me autoafirmar, eu não posso julgar, julgar ser alguma coisa, principalmente no que diz respeito às coisas do Espírito, porque todos sabem que ninguém pode falar acerca de Deus senão pelo Espírito de Deus. De maneiras que nós não temos capacidade de sermos ou julgarmos ser sábios, porque sabemos que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Outra ilustração diz: o orgulho está sempre perto das más ações, e quem se presta a praticar o mal faz com que as pessoas o odeiem e dele se afastem. Interessante, né? O orgulho está sempre perto das más ações, e quem se presta a praticar o mal faz com que as pessoas o odeiem e dele se afastem. Ou seja, ninguém vai querer estar perto de uma pessoa que busca o mal. Mas você pode até dizer, mas a pessoa, ela está na igreja, a pessoa está lá no templo, mas ela é orgulhosa, ela se julga, ela apresenta traços de soberba. Ela consegue pensar e desejar o mal a alguém, a alguma pessoa? Só o fato dela se julgar ser mais sábia do que os outros, só o fato dela achar que ela sabe tudo, só o fato dela pensar que ela é a dona da sabedoria, ela já está fazendo mal. E por quê? Porque ela, no exato momento em que ela se acha sábia, ela de alguma forma está reduzindo o seu semelhante. E essa redução, essa humilhação, provoca um mal na pessoa que tanto faz, tanto humilha, como aquela que é humilhada. Por isso que todo mundo se afasta de pessoas que são orgulhosas, mas o orgulho soberbo. Outra ilustração diz: assim como a beleza da forma é a luz do corpo, assim como a beleza da forma é a luz do corpo, a beleza do caráter é a luz do espírito. Ou seja, se você tem um bom caráter, se você tem uma boa conduta, significa que teu espírito é um espírito equilibrado, um espírito amigável, um espírito que provoca nos outros um bem-estar. Não importa para a alma de um rei exaltar-se sobre as criaturas, e menos ainda para a alma de uma pessoa comum sentir-se superior a de outro. Ou seja, ninguém pode ser superior. Nós sempre devemos
considerar as outras no mesmo patamar, mesma altura, no mesmo tamanho, porque aquilo que eu não sei, ela sabe, aquilo que ela não sabe, eu sei. Então nós vivemos num mundo onde que precisamos aprender a trocar as informações sem competir. Uma parábola ilustrativa, né? Para tudo isso, podemos dizer que um rei ele colocou três cadeiras de frente, três cadeiras diferentes, né? Questão das alturas diferentes, em frente ao seu trono. E aí ele convidou três nobres. Os nobres que eram súditos dele para uma visita. Escolhe, coloca lá três cadeiras de alturas diferentes diante do trono dele e chama três nobres, três pessoas importantes do seu rei. Esses três chegaram ao palácio e ocuparam as cadeiras de acordo com os respectivos graus de nobreza. E aí o rei entra. Quando o rei entra, viu que eles já estavam sentados, né? O rei olha para eles e pergunta: ousaram sentar-se sem o meu consentimento? Ou seja, essa pergunta do rei, eu acho que tocou forte dentro dele. O nobre sentado na cadeira mais alta respondeu: Rei, eu venho da família de melhor linhagem. E por essa razão eu ocupei a cadeira mais alta. E estava sentado na cadeira de altura média e disse: sentei-me aqui, né? Porque sou mais sábio do que ele, referindo-se ao nobre na cadeira mais baixa, qual por sua vez respondeu: Rei, meu rei, a modéstia da minha alma e sentimento de humildade do meu coração me induziram a sentar-se abaixo deles. Aí o rei parou e ouviu as palavras desse que havia sentado na cadeira mais baixa. Ele levantou-se, né, do trono e exaltou as virtudes do terceiro homem. E como espécie de recompensa, né, o rei ele outorgou a este uma posição mais elevada que a dos demais. E aí, sobre essa parábola, o rei Salomão ele diz o seguinte: melhor ser humilhado perante os humanos, perante os homens, do que perante o Altíssimo. Ou seja, independentemente da capacidade, da qualidade, independentemente de quem você seja, independentemente se você é mais sábio ou não do que as outras pessoas, o que importa na nossa existência é o caráter, é a humildade, é aquilo que te forma. Ou seja, mais vale você ter uma boa índole, um bom caráter, ser uma pessoa digna, honesta. E isso aqui está relacionado diretamente àquilo que Deus questiona de Satanás em relação a Jó. Quando Deus disse: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia. São essas qualidades que fazem com que você transforme o orgulho, né, o orgulho soberbo, em um orgulho do qual Deus se agrada. Quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos em
em quais circunstâncias nós estamos. Quando nós entendemos que existe um ser que está acima de nós, um ser um ser do qual seus pensamentos são mais elevados que os nossos, e os seus caminhos são mais elevados que os nossos. Quando nós temos essa consciência, nós nunca nos colocamos diante da presença dele de forma arrogante. Nós nos colocamos diante dele na forma de servos que esperam as suas ordens. Então, o que nós falamos hoje, nós falamos sobre o que nós precisamos fazer. Ou seja, quais são as estratégias que eu preciso fazer, quais são os métodos, qual é o remédio que eu preciso usar para transformar, para fugir do orgulho mau, para transformar o orgulho em algo bom. E no domingo que vem, nós vamos parar por aqui. E no domingo que vem, nós vamos falar um pouco sobre corrigir a si mesmo. A grande e possível missão. Então, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Quais são as atitudes que nós devemos fazer? Quais são as atitudes que precisamos fazer para melhorarmos como pessoa? No próximo domingo, para encerrarmos esse tópico da psicologia do orgulho, nós vamos falar sobre corrigir a si mesmo, que é a grande e possível missão. Então, agradeço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento, nos nossos domingos, tudo. Hoje foi um pouco mais longo, mas no nosso estudo, onde nós falamos sobre a psicologia do justo, a psicologia do orgulho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, aqui no nosso canal da igreja. Fiquem com Deus e até a próxima.